Sou Emiliano Unzer, professor e pesquisador de História Asiática. Vem comigo que nessa série de episódios, de 5 episódios na série Ásia, uma nova história, vamos ver um pouco da história asiática, revelado nas suas relações, trocas, contradições e descobertas de novas ideias em busca de ideais, da glória, da fortuna, do belo. Nesse episódio, terceiro, veremos como homens santos sufis levaram a mensagem do Islã, como grandes regentes patrocinaram grandes obras de arte, como essas obras revelaram as inúmeras influências vindas de outras regiões asiáticas, indo além do continente asiático pelos mares do Oceano Índico. Tudo isso irá compor nesse terceiro episódio, em busca do belo. Nesse episódio 3, temos aí a belíssimo detalhe do Yuan, o arco da mesquita e túmulo de Shah-e-Zinda, Samarcanda. Esse mesquita foi erguido nos séculos 11 e 15 em homenagem a um dos primos do profeta Maomé, Qutb bin Abbas, que havia trazido o Islã para a região. Então assim começamos o nosso episódio, terceiro de 5 episódios de Ásia, uma nova história, em busca do belo. O Islã havia chegado, aí vindos aí das terras persas ao oeste, a partir já cedo do século VIII, já na época do Califado Abássida, ainda mais com a decisiva batalha dos aliados dos muçulmanos na Batalha de Talas, em 751 sobre os chineses. Mas foram os sufis que espalharam o Islã entre a população asiática em geral. Essa vertente do Islã mística busca uma união pessoal com o divino. Revelou-se muito mais flexível e adaptável aos costumes e crenças locais. A partir do século XII em diante, várias ordens sufis haviam se estabelecido em regiões asiáticas. Aí nesse mapa a gente vê, setas em vermelho, uma dessas ordens, a de Naqshbandi, que havia surgido do apoio e abrigo das autoridades de Samarcanda e espalhou-se pela Ásia Central, séculos XIV a XVII, e mesmo chegando à distante ilha de Sumatra e Java, e além no Sudeste Asiático. Outra ordem influente, a de Qadiri, setas em laranja, surge das cidades persas, mas irão se popularizar nas terras indianas com o endosso das autoridades da dinastia Mogol, que vai ganhar o nome de Chiste a partir do século XIV, centrados na cidade de Ajmer, que vai ter seus contornos próprios a partir da Índia em diante. As ordens sufis, chamadas Tariqa, vão se consolidar, dessas que eu evidenciei, em torno de grandes mestres que se tornam exemplos da extrema devoção espiritual e desapego às questões mundanas e riqueza. Essas devoções se revelavam nas referências que recebiam nos túmulos Tagar desses homens santos. Um dos principais foi Moinuddin Chishti, em Ajmer, fundador da ordem Chishti no século XIII, no Rajastão indiano. Outro homem santo sufi, Baba Budan, no século XVI, foi muito reverenciado no sul indiano, por muçulmanos e não muçulmanos. Aqui temos a tumba do reverenciado homem sufi Yasafi, da ordem Naqshbandi. Na Ásia Central, a ordem Naqshbandi foi estabelecida por Yasafi a partir do século XII, centrados em Samarcanda. Ahmad Yasafi popularizou seus ensinamentos na língua túrquica, ao usar os elementos da cultura popular túrquica, encontrando grande respaldo das autoridades locais na Ásia Central. Seu túmulo, erguido em fins do século XIV por Timur ou Tamerlão, no sul do Cazaquistão, vai revelar toda a grandeza e beleza estética na construção que vai se tornar
um ícone, um marco na arte timúrida. Um dos elementos foi o uso do enorme arco Yuan, que vemos na capa desse episódio, vindos e bebendo as tradições persas, e do uso de azulejos azulados e tijolos, técnicas alternadas, chamada de Banai. Timur, ao comandar suas grandes campanhas de expansão pela Ásia do século XIV, foi inspirado na liderança de outro grande líder mongol, Temujin Han, do século XIII. Timur, ele sonhava em reerguer tal império, como Temujin ou Gengis Khan, mesmo sendo um túrquico habituado à vida das cidades. Gabava-se Timur com orgulho de ter se casado com uma descendente de Temujin Khan, Sarai Mulk Hanum, que depois era referido ele mesmo como cunhado, Verurri. Para servir de capital, Timur engrandeceu e embelezou Samarcanda, a quem mandou os melhores artistas e artesãos de suas campanhas pela Ásia. Na imagem, a gente vê o túmulo de Gulri Amir, que tinha sido erguido em homenagem a um de seus netos e herdeiros que havia morrido de maneira inesperada. Acabou depois servindo seu túmulo e alguns dos familiares após sua morte em 1408. Em sua jornada para castigar o imperador chinês Ming Yongle, depois de um insulto diplomático. A gente fica aqui pensando, talvez a história chinesa pudesse ter sido outra, se Timur não houvesse sucumbido à doença nas terras cazaques em Otrar. Um dos descendentes de Timur, Shah Rukh, decidiu depois mudar a capital do Império Timúrida mais para o sul em Herat, no atual oeste do Afeganistão. O Império havia se fragmentado pelas disputas de poder à morte de Timur. Após a morte, Timur Rukh ficou com as regiões mais orientais. Shah Rukh foi um grande patrono das artes e cultura persa da região, portando-se mais como estadista da paz, mais como um sultão, um padshah das tradições persas do que propriamente conquistador militar. O controle das rotas terrestres por seus domínios rendeu-lhe grandes fortunas a patrocinar enormes construções e obras de arte. Um desses exemplos, a construção da mesquita de Herat e de Mashhad, por ordem de suas esposas, uma de suas esposas, Kawar Shah, atestam isso. Uma das tradições persas patrocinadas também foi a da pintura de miniaturas, pelas mãos de um de seus filhos, amando seus filhos, Baizungur, o filho que ele teve com Gawar Shah. Vemos aqui uma das miniaturas a ilustrar o grande épico da língua persa, o Livro dos Reis, o Shahnameh, escritos por Ferdowsi do século X. Isso numa corte persianizada em terras afegãs, o de Mahmud Ghazni do século X. Outra manifestação da influência persa na Ásia Central, vemos aqui na arte a figura do épico de Ferdowsi novamente, agora esse, vindos do século XIV. Detalhe dos tapetes persas, os tecidos. O Shahnameh foi a expressão máxima de cortes asiáticas que buscaram resgatar suas ligações e origens à longa e rica tradição persa, diferente da época do que estava os elementos dos túrquicos, dos mongóis e árabes. Aqui temos uma pintura em miniatura de um dos maiores artistas de sua época, Behzad, séculos XV e XVI, serviu as cortes especializadas em Herat Tabriz, a serviço de regentes timúridas e da nascente dinastia persa dos Safávidas. As obras de Behzad são únicas e referência para todos os posteriores na arte de miniaturas. Suas obras revelam uma composição de cores única, uma forte valorização do movimento, da interação dos elementos e da individuação dos personagens nas expressões, roupas e gestos. Na imagem direita, o artista pintou o sítio de Esmirna, na costa da Anatólia, na Turquia mediterrânea, liderado por Timur em 1402. Behzad morre aos 85 anos de idade em 1535 e seu túmulo reverenciado se encontra em Herat, no Afeganistão. À esquerda temos o retrato de um dos mais influentes poetas sufis, Alisher Savoy, que foi aluno de Jami,
que tinha sido um mestre seguidor das ideias de Ibn Arabi do século XIII. Um devoto sufi dedicado ao ensinamento do Ibn Arabi da contemplação, amor ao divino e ao espalhamento da mensagem pelo mundo. Navoy, sendo discípulo de Jami, foi além e passou a escrever em túrquico, não persa valorizado tradicionalmente nas cortes. Essa mudança foi fundamental para o maior alcance dos ensinamentos islâmicos sufis para a população da Ásia Central em geral. Navoy, em específico, irá servir de fundação para a escrita Chagatai, que depois irá concorrer com a escrita persa na Ásia Central. Sua obra maior, Comparação das Duas Línguas, visou evidenciar a beleza da língua túrquica. Hoje, Navoy é reverenciado pelo seu legado no Afeganistão, Turcomenistão, Xinjiang e Ásia Central. Outro descendente de Timur foi o Ulugh, do século XV. Ulugh personificava como Uruk o homem das letras e do conhecimento. Quando assumiu a regência de Samarcanda entre 1447 e 1449, mandou construir várias escolas e obras de observação astronômica, sua grande paixão. Foi depois sepultado no mausoléu junto com Timur Samarcanda, no Gur-Amir. Ulugh descendia de Timur, assim como outro inquieto líder militar de talento, Babur, no século XVI. Esse tinha sonhado em conquistar Samarcanda e reviver os tempos áureos de Timur e de Temutim. Seu insucesso, contudo, levou mais para o sul em suas campanhas. Babur havia conquistado a cidade de Lahore, hoje no Paquistão, em 1524. Essa cidade era afamada pelo seu clima ameno e aprazível. Babur e seus descendentes iriam depois conquistar boa parte do norte indiano, a partir de Lahore, fundando a dinastia Mogol a partir do século XVI. Um dos sucessores distantes de Babur, Jahangir, um dos maiores imperadores indianos do século XVII, foi enterrado em seu mausoléu em Lahore. Aqui vemos os jardins de seu mausoléu, revelando a simetria persa dos jardins em 4 quadrantes, chamados Shahbag. Mais ao sul, em Agra, o mausoléu erguido nos tempos do imperador Shah Jahan, nascido em Lahore, que sucedeu Jahangir, revelou também o conceito do jardim persa do Shahbag. Esse ícone da arquitetura mundial, o Taj Mahal, revela todo o esplendor da herança persa com elementos indo-islâmicos. Os sufis e o Islã chegaram mais além da Ásia Central e subcontinente indiano. Aqui temos um retrato popular dos 9 homens santos, chamados Wali Songo, em Java, na Indonésia. Os sufis que chegaram na ilha vieram com o alastramento do Islã a partir de comerciantes e navegadores que controlaram as principais rotas marítimas do Sudeste Asiático a partir do século XIII em diante. Não à toa, como parte da estratégia de projetar maior contato internacional e acesso à rede de apoio e financiamento, muitos das elites javanesas e outros locais no arquipélago e península Malaya converteram-se ao Islã. Um dos mais notáveis casos foi o do sultão de Malacca, Parameshwara, que depois assumiu o título islâmico de Sultão Iskandar Shah no início do século XV, fugindo das perseguições das autoridades javanesas do reino de Majapahit. O Islã se firmou como uma rede de contatos e poder no Oceano Índico e Sudeste Asiático. Aqui vemos uma das páginas das leis de Malacca, escrito no século XV, em que a língua malaia tinha se tornado a língua franca de toda a região, escrita em letras árabes, chamado de Awi. A língua malaia e a indonésia, muito parecidas, adotariam as letras latinas, que se chamam de Tulisan Rumi, apenas com as autoridades coloniais britânicos e holandeses a partir do século XVIII em diante. A conviver com Jawi. Somente no sultanato de Brunei, no norte da ilha de Bornéu, a escrita Jawi atualmente permanece como cooficial com a escrita romanizada.
Os sufis haviam chegado ao Sudeste Asiático e se popularizaram a fazerem contato com as línguas e costumes locais. E na sua adoção de conceitos e práticas da religiosidade popular, como a realização de feitos milagrosos chamado Karamat. A chegada do Islã se deu pelo litoral e pela costa, com a adoção primeiramente pelas elites, num contexto de decadência das tradições hindus do passado. Em Java, muitos da dinastia Majapahit haviam se convertido ao Islã. Outros, ligados às tradições hindus, muitos mudaram-se para a ilha vizinha de Bali, que conservou mais as tradições de uma elite hinduizada. Aqui vemos o enviado do imperador chinês da dinastia Ming do século XVI, Marwan. Marwan visitou Java numa das expedições do almirante muçulmano chinês, o eunuco Cheng He. Marwan relatou que havia considerável população muçulmana em Java e ilhas da região no início do século XV, assim como comunidades chineses e outros pagãos. Por falar no almirante Cheng He, esse representa a maior projeção marítima que a nascente dinastia Ming chinesa queria realizar pelos mares do mundo conhecido de então. Sob o entusiasmo do imperador Yongle, foram organizadas grandes expedições navais com propósito exploratório e diplomático, a estender a rede de tributários ao Reino do Meio pelo mundo. Essa nova orientação foi uma guinada na tradicional política chinesa, que desvalorizava os comerciantes e o lucro, considerados assim na ordem social confuciana. Yongle, junto com muitos da próspera classe mercantil da costa chinesa, passaram junto com outras regiões a financiar as expedições iniciais. Depois de 7 expedições, Cheng He veio a falecer em 1433 e enterrado em Nanquim, ao longo do rio Yangtze. Depois de sua vida de contatos cosmopolitas com letrados e cultura islâmica pelo Oceano Índico e costa oriental africana, a política chinesa da dinastia Ming passou a priorizar novamente o controle sobre o comércio e a dar mais ênfase na defesa de suas fronteiras mais vulneráveis no norte. Em 1420, a cidade proibida de Pequim foi concluída, a servir de residência imperial no norte chinês. Outro viajante do mundo muçulmano foi Ibn Battuta, do início do século XIV. Battuta havia nascido no norte da África, em Tanger, mas foi um homem do mundo, inserido no ambiente cosmopolita islâmico de sua época, assim como na vida de Cheng He. Sua obra Rihla, Viagens, Battuta descreveu inúmeros costumes, as cortes e valores quando serviu como enviado diplomático a ampliar os contatos internacionais. Apesar de críticos com relação à veracidade das narrativas do Rihla, Battuta viajou por quase 30 anos e o livro revela a complexa e rica rede de contatos e relações cimentadas e ligadas ao Islã no século XIV. E aqui vemos a imagem de suas inúmeras andanças que vão desde a Península Arábica, norte da África, regiões dos Tártaros, região do norte da Índia, as terras persas, chegando na Península Malaia, Sumatra, Bornéu e também o litoral chinês. Em fins do século XVII, novos atores aparecem no Oceano Índico. Os portugueses haviam sido pioneiros na região desde Vasco da Gama em fins do século XV e no estabelecimento de uma base importante portuguesa em Goa em 1510 e da conquista de Malaca em 1511, entre outros. Mas isso ainda não era considerado uma mudança de maiores proporções na dinâmica e plural história das rotas do Oceano Índico e Sudeste Asiático. Os portugueses, assim como comerciantes holandeses e britânicos no século XVII, eram vistos pelas autoridades apenas como mais um povo a participar do lucrativo comércio da região.
Aqui vemos a imagem de Cornelis de Houtman, em fins do século XVI. Houtman, holandês, havia sido financiado a sondar os produtos locais lucrativos nas ilhas do leste do arquipélago indonésio, revelado depois dos enormes lucros dos portugueses no início do referido século. As Ilhas Molucas, Maluco ou Ilha dos Reis, no leste do Mar das Celebes, eram um dos raros locais apropriados para o cultivo da noz moscada e do cravo da Índia, caríssimos e valorizados na culinária e conserva do mercado europeu. À época de Houtman, os holandeses estavam em guerra contra os espanhóis e portugueses. Após casos de agressão e brutalidade com representantes em Banten e Madura, em Java, Houtman foi exonerado como líder da esquadra holandesa. Mas a expedição holandesa conseguiu localizar a Ilha das Especiarias em 1597, retornando com os dados e especiarias para a companhia holandesa. Representa assim o momento inicial que depois iria amplificar-se numa política de exploração colonial nos séculos XVIII em diante nas ilhas da Indonésia. A busca por novas terras, produtos e lucros, certamente fez parte da história asiática. Vimos como o Islã chegou e se popularizou com a bela literatura da poesia sufi, de como se adaptaram aos costumes locais, desde Navoia e Asaf e Shiste, reverenciados na Ásia Central e Índia, e de como Samarcanda se tornou uma das mais belas cidades do mundo do século XIV, a ser rivalizado depois por Herat e Mashhad. Babur, um descendente distante de Timur, levou o sonho timúrida e fundou uma nova dinastia em Lahore e norte indiano. E com ele trouxe a rica cultura persa, como testemunhamos nos jardins de Kabul, Lahore e diante do mausoléu Taj Mahal. Por fim, vemos grandes viajantes muçulmanos que narraram o ambiente cosmopolita muçulmano do século XIV e XV, com Chonghua e Ibn Battuta. A rede de contatos e comércio no Oceano Índico e Sudeste Asiático depois iria ser palco das ambições de navegadores europeus a partir do século XVI em diante. Nos vemos no próximo episódio, o quarto, Em Busca da Fortuna.